uma alegria estar com você nessa celebração, uma celebração de amor, de gratidão a Deus por tudo que Ele faz na vida de cada um e cada uma de nós. E como não pode deixar de ser, nós nos reunimos e celebramos em nome do nosso Trino Deus. Nosso Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. E eu quero compartilhar com você a palavra do Salmo 43. A palavra desse salmo nos diz o seguinte: Ó Deus, declara que eu estou inocente e defende a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonaste? Por que tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos? Manda a tua luz e a tua verdade para que elas me ensinem o caminho e me levem de volta a Sião, o teu monte santo, e ao teu templo onde vives. Então eu irei até o teu altar, ó Deus, pois tu és a fonte da minha felicidade. Trocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, ó Deus, meu Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em ti e ainda o louvarei. Tu és o meu Salvador, tu és o meu Deus. Até aqui a palavra do Salmo 43, as palavras de louvor e gratidão ao nosso Deus. E quero convidar você a termos um momento de oração. Senhor Deus, te somos gratos por estarmos juntos neste momento. Que o teu Espírito Santo esteja conosco. Abra o nosso coração e a nossa mente para ouvir a tua palavra e que possamos ser tocados por ela. Que esta palavra possa nos ensinar a tomar decisões importantes na nossa vida e também a ter gratidão por tudo aquilo que tu colocas diante de nós para que nós possamos administrar. Venha por sobre nós, abre sempre o nosso coração e a nossa mente, para que tenhamos também abertura para as pessoas que estão ao nosso lado e comprometimento com o mundo em que vivemos. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
para a nossa reflexão, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Palavra então que eu leio para que a gente possa já começar a assimilar essa mensagem de Lucas para mim e também para você. Essa palavra nos diz o seguinte: um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita, o que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda, e neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que eu tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Até aqui a nossa leitura. E me acompanhe. Vamos falar e refletir sobre a riqueza. Afinal, a riqueza é uma bênção ou é uma maldição na vida das pessoas? Bem, depende. Depende muito de como nós entendemos e compreendemos a riqueza na nossa vida. Esse texto de hoje, ele fala justamente da riqueza essa, dos bens que as pessoas têm, do seu carro, da sua casa, do seu apartamento, do dinheiro que ela tem na poupança, aquilo que ela comprou em ações, enfim, desses bens materiais que nós temos. E Jesus aqui, ele faz uma crítica. Justamente quando alguém chega e diz a ele assim: olha, eu preciso que você me ajude a distribuir os bens e o meu irmão não quer me dar a minha parte. Aí Jesus olha para ele e fala assim: quem disse que eu vim aqui para isso? Em outras palavras, ele está dizendo: ó, essa administração desses bens, isso não acontece comigo, não é a minha parte. Não é Deus quem tem que administrar os bens das pessoas. Mas ele diz o seguinte: mas eu vou contar para você uma parábola. Aí ele conta para as pessoas que estavam com ele naquele momento essa história desse homem, desse agricultor, desse homem rico, que ele queria guardar para si tudo que ele tinha. Ai, meu Deus, essa ansiedade. E Jesus coloca esse homem como alguém muito, além de muito ansioso, alguém que colocava a sua vida direcionando-a para os bens que ele tinha, porque ele acreditava que esses bens é que lhes daria estabilidade, tanto para o seu futuro quanto para o seu presente. Ou seja, quando eu tiver mais, muito mais, então, depois disso, quando eu tiver todos os meus celeiros cheios, ainda maiores do que são hoje, então eu vou poder descansar. Então eu vou poder estar com meus amigos, comer e beber. Vejam vocês, Jesus está fazendo uma crítica da maneira como esse homem trata a sua riqueza. Ou seja, as riquezas que nós temos e que nós construímos, ou que nós herdamos também das nossas famílias, elas podem nos auxiliar. Mas temos 3 críticas que o Novo Testamento coloca em relação aos bens, esses bens materiais que nós usufruímos no nosso dia a dia. Uma é a primeira é a questão da avareza. A avareza, muitas vezes, ela se encontra nas pessoas que colocam a sua vida como objetivo na construção de bens. Ou seja, enquanto eu não tenho a minha tão sonhada estabilidade, onde eu tenho muitos bens, então eu não consigo viver o meu dia a dia. Eu não consigo vislumbrar as outras coisas que Deus me dá. E esse direcionamento, ele acaba escravizando as pessoas.
né? Então, essa avareza, ela é fruto justamente da ideia de quanto mais eu acumular, melhor. Porque a pessoa, quando ela simplesmente gosta e quer construir para si mesma, ela não consegue olhar para o seu lado. E isso transforma ela numa pessoa extremamente egoísta e avarenta. E essas são pessoas que têm muito à sua disposição e deveriam ser gratas a isso e deveriam ajudar as pessoas que estão ao seu lado, mas porém não conseguem vislumbrar isso. Porque o medo e a insegurança de um dia ficar pobre a faz olhar sempre de novo para o seu próprio umbigo. Mas não devemos ficar simplesmente olhando somente, unicamente para o nosso umbigo. Nós devemos olhar para quem está ao nosso lado. A riqueza, ela é uma bênção também quando ela é compartilhada, quando nós aprendemos a compartilhar com as pessoas que estão ao nosso lado. De nada adianta eu ser rico, ter uma lancha, ter um avião, ter um monte de coisas e não ter amigos, e não ter pessoas que ajudem a desfrutar dessa riqueza junto comigo. Ou uma família unida que esteja junto ao meu lado, podendo desfrutar das alegrias e das possibilidades que Deus dá a cada um e a cada uma de nós. Portanto, a avareza é um dos princípios. A outra crítica é a escravidão. Existem pessoas que são escravas dos seus bens, onde elas não conseguem também, em outra perspectiva, vislumbrar e dizer assim, minha vida é muito mais do que apenas trabalhar 24 horas, porque dizem eles, trabalho 24 horas, pastor, para construir a minha vida. E nessas 24 horas ela não tem tempo para outra coisa. E aí a gente percebe que uma palavra também de Jesus, onde ele diz o seguinte, onde você coloca o teu coração, ali está o teu Deus. E quando nós colocamos o nosso coração na riqueza, somente na construção dos nossos bens, muito além daquilo que é da nossa necessidade, então nós também estamos desviando o nosso foco. O nosso foco não está mais na nossa fé, na nossa esperança em Deus, mas o nosso foco está única e exclusivamente neste mundo e nas coisas que Ele pode nos, eu diria assim, onde esse mundo, onde o que Ele pode nos dar. E aí a gente se prende a isso. Neste momento a gente percebe que os nossos bens, a nossa riqueza, elas estão nos escravizando. E essa palavra de Jesus, ela quer justamente nos libertar disso. As pessoas devem se libertar, porque quando Jesus também nessa parábola desse homem rico, quando ele diz agora vou fazer tudo isso para estar bem, ele diz não, mas hoje à noite Deus vai te chamar e hoje à noite você vai morrer. E aí, o que você vai levar de tudo isso? Essa é a grande pergunta, o que nós levamos para o reino de Deus? Nós podemos levar a nossa riqueza para o reino? Não, no reino ou nós entramos ou não entramos. Ou Deus nos julga e nós estaremos com Ele, ou Ele nos julga e nós seremos condenados. Esse é o grande resumo da história. E não existe forma de a gente entrar nesse reino levando tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu lutei pela minha vida. A questão é que a gente deve aprender a nos libertar. E a libertação dessas questões é quando a gente consegue perceber que as bênçãos que nós recebemos, mais uma vez eu digo, essas bênçãos elas não devem ser unicamente para nós. Elas devem ser também numa perspectiva de distribuição. Porque enquanto nós não fizermos isso dentro da nossa sociedade, a nossa sociedade sempre vai ser muito injusta. Porque a justiça também se dá de uma forma onde o dinheiro e os bens possam ser distribuídos de uma forma não igualitária, mas de uma forma que as pessoas possam viver com suas condições de vida, com boas condições de vida. E nós vemos, por exemplo, no nosso Brasil, que é um Brasil que produz muitos alimentos para exportação para muitos países. E muitas vezes nós vemos pessoas dentro do nosso país que ainda passam fome. O que é uma vergonha. Deveria ser vergonhoso dentro do nosso país. Isso é motivo de choro para dentro da nossa sociedade. Porque nós dizemos e nos alegramos quando dizemos que o nosso país é um país cristão. Mas na prática nós não vemos isso. Quando a gente não vê que as pessoas dentro de um país tão rico ainda são tão pobres.
Essa é uma crítica, por quê? Porque tem pessoas que não percebem que estão ainda sendo escravizadas pela questão do acúmulo dos seus bens. Porque na mesma proporção em que o nosso mundo, o nosso país gera os bilionários, na mesma proporção, no outro lado da balança, nós estamos gerando as pessoas miseráveis. E essa é a questão, que não há necessidade de bilhões para viver a nossa vida. Não há toda essa necessidade. Mas que a gente, com esses bilhões, eles estão aí não para acumular e deixar no banco comprar ações, mas esses bilhões devem estar aí também para ajudar pessoas. Aqueles que às vezes você tem do teu lado, pessoas que estão precisando, um amigo, um empregado seu que teve grandes dificuldades na sua vida, que não teve as oportunidades que nós tivemos, ou que alguns de nós teve em sua vida. Ajude essa pessoa. Não custa alguém chegar e dar uma... Tem gente que tem oportunidade nesse mundo, vai lá e dá uma casa para quem precisa. Aí a gente diz, nesse mundo, a gente só pensa do seguinte, que tudo é porque alguém tem que trabalhar, porque se não trabalhar, não pode ter. Porque dentro da sociedade capitalista que a gente conhece, e nesse mundo democrático que nós vivemos, todos temos liberdades e o sol nasce para todos. É uma mentira. Porque nós sabemos que as oportunidades não são iguais para todos. Nós sabemos que o sol não nasce para todos da mesma maneira. Então nós devemos ter ciência disso. E essa palavra de Jesus, ela deve chegar no nosso coração e nós nos percebermos como nós somos abençoados. E essas bênçãos devem ser distribuídas. E a terceira crítica que Jesus também faz, e o Novo Testamento faz aos bens e a essa questão do acúmulo, é a forma como esses bens chegam à mão das pessoas. Muitas vezes os bens eles não são lícitos. Tem pessoas que ganham porque não pagam seus impostos. Tem pessoas que ficam ricas porque fazem seus empregados sofrerem com salários na míngua, assim, o mais baixo possível. A lei só quer que eu pague aquele mínimo, e é aquele mínimo que eu vou dar para aquela pessoa. Porque ela está trabalhando ali, mas é aquilo que ela merece. Mas eu preciso mais. Ela produz 4 vezes o seu salário. Mas eu preciso aqueles 3 a mais que ela está produzindo, isso vem para o meu bolso. Eu não posso deixar que ela saia daquele mundo lá, que ela se perceba que ela pode ser melhor, ou que ela pode ter uma qualidade de vida melhor. Na verdade, isso também é uma injustiça. Essa riqueza também não é justa, porque está extrapolando o limite de você escravizar pessoas para que você tenha os seus bens e que você possa acumular. Então os bens que são colocados de forma injustas, por propina, enfim, tem tantas formas injustas de a gente receber e ganhar dinheiro aí no nosso dia a dia, isso não é bênção. Isso não é justo. E quando isso não é justo, isso também com certeza não será benéfico nem para a vida das pessoas que estão fazendo isso e nem para as pessoas que a cercam. E outra, o julgamento final, como eu disse, essas pessoas não vão levar nada desses bens. O que elas vão levar diante de Deus é a sua própria história de vida. E ali sim, o julgamento é só dele. Portanto, cuidemos para que quando nós tenhamos aquilo que todos nós merecemos e precisamos e queremos também ter algo mais na nossa vida, Deus não é contra que a gente tenha uma bela casa, Deus não é contra que a gente tenha nossa comida, nossa panela cheia, nossa geladeira cheia. Ele não é contra que a gente tenha um ótimo carro. O que ele é contra é que nós tenhamos tudo isso e as pessoas que estão do nosso lado continuam em sua miséria. Essa é uma postura de justiça, é uma postura saudável, onde nós podemos olhar para uma sociedade mais cristã, que é o que ela deve ser. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nós possamos aprender a receber de Deus todas as bênçãos, mas também, não só receber, mas também compartilhar com as pessoas que estão ao nosso lado. Obrigado e
quero convidar você a ouvir essa próxima canção e depois temos os nossos avisos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Temos um aviso para você. Você tem o QR Code na sua tela e esse é para as ofertas do nosso culto. E as ofertas são justamente para que você continue a receber o nosso culto através das mídias sociais, do Instagram, Facebook ou no YouTube, porque hoje as ofertas vão justamente para esse caixa dentro da comunidade para auxiliar na divulgação da palavra, nas mídias sociais e também no campanário, que é aquele jornal, aquele boletim que você recebe na sua casa. Então, que você possa fazer a sua oferta para que nós possamos continuar levando também a palavra através das mídias sociais até você que nos acompanha, está nos acompanhando aqui e agora. E muito obrigado desde já por sua oferta. Eu quero convidar você a termos um momento de oração. Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento e também por tua palavra. Palavra que nos faz refletir de como administramos os bens que você coloca diante de nós e nas nossas vidas. Sabemos que é importante que a gente tenha, sim, uma casa, que a gente tenha um meio de transporte, que nós tenhamos saúde, mas também devemos aprender que quando nós temos tantas bênçãos em nossas mãos, elas também devem ser repartidas para as pessoas que estão ao nosso lado. Que nós possamos fazer isso de coração, com nossa fé, com nossa esperança, aprender a compartilhar, aprender a não julgar as pessoas também pelo que elas têm, que é tão importante para todos nós. Abençoe a nossa comunidade, abençoe toda a tarefa e as pessoas que estão restaurando a nossa Igreja do Espírito Santo, as pessoas que estão colaborando também com esse restauro, as empresas também que estão fazendo, e que tu, ó Deus, possa fazer com que na nossa comunidade, sempre o teu Espírito Santo possa nos unir mais e mais uns aos outros, que nós possamos perceber uns aos outros e também as nossas necessidades, para que assim possamos auxiliar-nos e ajudar-nos naquilo que nós realmente precisamos. Venha com o teu Santo Espírito, ilumine a cada um e a cada uma de nós, toque o nosso coração, toque a nossa vida. Intercedemos pelas pessoas enlutadas, intercedemos pelas pessoas que estão enfermas, intercedemos por aqueles que sofrem suas perdas pessoais,
pelas famílias que têm pessoas que têm problema com álcool ou com drogas. Enfim, Senhor, cuida de todas elas. E tudo isso colocamos diante de Ti quando juntos nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoamos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair de tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E uma palavra também de bênção a cada um e a cada uma de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Ide e servi ao Senhor. Amém. Obrigado por sua companhia e nos vemos no próximo culto, que o pastor Milton e a pastora Márcia ainda estão de férias, então estaremos juntos mais uma vez.